Chegou a hora de brilhar! Tá começando agora Toque de Classe, a sua revista semanal. A sociedade, os eventos, as notícias, entrevistas, além de um charme único e muitas novidades. Toque de Classe. Toque de Classe. Bom dia, Marquinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toque de Classe. 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 Bom, gente, olha, mais uma quinta-feira, o programa Toque de Classe está apenas começando. Toque de Classe. 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 Bom, gente, vamos mais uma dica de saúde com ela, Micaele Suíssla. Saúde em dia no Toque de Classe. Dicas de saúde. Bom dia, meu nome é Micaele Suíssla e sejam bem-vindos a mais um Momento Saúde no programa Toque de Classe. E hoje nós vamos falar sobre o exame preventivo ou exame Papa Nicolau. E como o próprio nome já diz, ele veio para prevenir de uma doença bastante perigosa que acomete muito as mulheres, que é o câncer de colo de útero. O exame preventivo, você encontra ele gratuitamente em qualquer UBS ou em unidade particular com o ginecologista. É um exame muito prático, muito fácil e muito importante, porque através dele nós vamos conseguir visualizar o colo do útero para saber se ali existe alguma lesão cancerígena e se também existem células cancerígenas, porque vai ser feita uma coleta naquela parte de fora do útero e também na parte interna do útero. E no laboratório ele vai dizer se ali existe algum fungo, algum vírus, alguma bactéria ou, principal, células cancerígenas. E uma dúvida que muitas mulheres têm é se as mulheres que não têm mais vida sexual ativa, se elas ainda precisam fazer esse exame preventivo. Sim, precisam. Por quê? O HPV, que é o principal causador de câncer de colo de útero, ele é bastante traiçoeiro. Então, ele pode demorar até 20 anos para causar alguma sintomatologia naquela mulher. Então, aquela mulher que iniciou a vida sexual há 10 anos atrás e depois disso ela não teve mais vida sexual, ela ainda assim precisa fazer o exame, pois ela pode ter o HPV adormecido lá no organismo dela. Outra curiosidade são as mulheres esterectomizadas, que são as mulheres que retiraram o útero, se elas precisam ou não fazer esse exame. E a resposta é sim, também precisa fazer o exame, principalmente se o motivo que retirou o útero tenha sido por uma lesão cancerígena ou porque foi detectado células cancerígenas no local. Então é isso, pessoal, esse foi mais um programa e cuidem da saúde de vocês. Toque de Classe. 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 Olha, é bem importante que a gente fique ligado nesses assuntos. A gente sabe da importância que é cuidar da saúde, então fica ligado. Bom, gente, hoje, quinta-feira, está chegando o final de semana e Alan Dantas vem ao nosso programa com mais uma dica de um filme super legal para você ficar em casa com toda a família. Olá, Marquinhos e todos os ouvintes e telespectadores do programa Toque de Classe. Meu nome é Alan Dantas, sou psicólogo e neuropsicólogo aqui na Morada Espaço Terapêutico e hoje eu trago uma dica de um documentário incrível disponível na Netflix para que a gente possa pensar sobre a relação entre consumo e comportamento. Nós temos percebido cada vez mais forte que o consumo tem direcionado muitos comportamentos neuróticos na nossa vida. Esse comportamento de repetição, que muitas vezes se manifesta na fuga por meio das compras. Nós temos um documentário na Netflix incrível que eu tive a honra de assistir que se chama Minimalismo Já. É a história de dois amigos, Joshua e Ryan, e nessa história eles trazem o quanto viver com menos pode impactar as suas vidas. Para além das questões de consciência ambiental igualmente importantes, Joshua e Ryan falam sobre o quanto o minimalismo, essa possibilidade de viver com menos, impacta também sobre a nossa saúde mental. É uma excelente dica de documentário para que a gente possa curtir com uma pipoquinha e a família esse momento de reflexão tão importante. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Legal, né, gente? Uma dica super bacana. Mas o programa Toque de Classe agora vai até a cidade de Alto Rodrigues, onde a gente foi prestigiar
o espaço, o camarote dos amigos Eide Medeiros e Jaqueline Medeiros, ex-prefeito, ex-primeira-dama. Eles que, quando eram gestores, realizaram o maior autofolia da história da cidade de Alto Rodrigues, e você confere com a gente. Olha, gente, eu estou aqui do lado do meu amigo, empresário de sucesso aqui, ex-prefeito da cidade do Alto Rodrigues. Olha, é bom lembrar que a cidade do Alto Rodrigues já viveu um dos maiores autofolia, foi na gestão deste homem, que preparou toda uma avenida para qualquer trio da Bahia justamente transitar. Hoje a gente está aqui, mais uma autofolia, e você, Eide, foi uma das pessoas que teve uma responsabilidade muito grande quando realizou o maior autofolia da história da cidade de Alto Rodrigues. É isso aí, né? É um prazer, obrigado, Marcos Henrique, estar presente aqui na avenida. Vamos aqui em frente ao Galeb Plaza Hotel, faz parte de uma estrutura empresarial, onde tem o Mega Mais, Eletromóvel, Cacau Show, Louco Coxinha e o Shopping Galeb Center, né? Um grupo, um ecossistema, 44 anos que o sistema faz a sua parte, empregabilidade, e lógico, a gente fica feliz que o Autofolia voltou para a avenida, né? Uma avenida que foi feita com muito carinho, né? A prefeita ouviu opiniões do grupo, resgatou a Autofolia com 2 trios, 2 grandes bandas, né? Danventura, Harmonia do Samba, Xande, e aí amanhã está o Grafite. Então, tá assim, parabéns ao Rodrigo, parabéns ao Rodrigues. E também todo o Vale do Açu que está presente aqui, curtindo essa bela festa, essa bela avenida aí, que está aí, resgatando a autofolia dos grandes tempos, que foi a maior festa do Rio Grande do Norte. O que é que representa o autofolia? Eu diria, você como empresário, você é uma pessoa que ajuda no desenvolvimento dessa cidade. O que é que representa para a economia local? Representa muita coisa, né? A parte econômica, para você ter ideia, até o ano passado as festas eram feitas ali isolado, uma área lá que a turma falava que era muito isolada. Então, o pessoal, os empreendedores da avenida, os pequenos comerciantes que vendiam cerveja, não tinha acesso lá, era uma coisa isolada, era uma coisa muito particular. E hoje veio para a avenida, né? O povo está em comemoração, vivendo esse momento, e toda a economia funcionando em meio da avenida. Está de parabéns aí, Alto Rodrigues, voltando ao autofolia para essa grande avenida e acontecendo os melhores carnaval fora de época no Rio Grande do Norte. Olha, aqui eu estou ao lado da minha amiga Jaqueline. Jaqueline, empresária de sucesso aqui no Alto Rodrigues. Jaqueline, que já foi primeira-dama dessa cidade, e na época, como primeira-dama, a cidade de Alto Rodrigues viveu, eu digo, o maior autofolia da história da cidade. O que é que isso representa hoje, mais uma vez, Alto Rodrigues realizando autofolia? É uma festa que ele, como prefeito, fez e realmente trouxe alegria para a cidade. Ele fomentou a economia, trazendo pessoas de toda a região, de outros estados, para viver o autofolia. E o autofolia é isso, é alegria, é diversão, e merece todo o carinho. E aqui eu quero agradecer a você, Marcinho, que sempre deu apoio aqui no autofolia, nos eventos. Então, assim, autofolia é alegria, e eu quero agradecer a você por estar aqui, vivenciando a autofolia, e um dos maiores autofolia da região. Da história, não é verdade? Aí hoje aqui você recebe seus amigos, seus familiares, para assistir, eu diria assim, de camarote, os trios passar. Com certeza, eu adoro, sempre gostei de receber as pessoas, de comemorar, de confraternizar, e hoje nós estamos vendo grandes amigos aqui no nosso camarote, para ver a banda passar, arrasando na avenida, Danventura e Xande da Harmonia. Eles arrebentam na avenida, como trazendo, reencontrando um novo aqui autofolia, como ele fez há muitos anos atrás, quando ele era prefeito. Olha, as pessoas realmente gostam de festa, não é isso? É muita festa, é divertimento, é alegria, e a gente esbalda, deixando todos os nossos problemas de lado. Mas agora vamos
até a capital do estado. Nós vamos conversar com ela, com Alzeni, lá do restaurante do Totóia, e você vai conferir com a gente esse super bate-papo. Bom, gente, vindo a Natal e não passando no restaurante do Totóia, a viagem não valeu a pena, viu? E aqui ao meu lado tá ela, Alzeni Cabral. Eu diria assim, gente, essa mulher cozinha que eu não sei nem descrever o talento. Bom dia, Alzeni. É um prazer recebê-la aqui no programa Toque de Classe. O prazer é meu. Alzeni, vamos começar falando um pouquinho como surgiu a história do Totóia. Foi o seguinte, porque antigamente Totóia fabricava calçados. Aí não deu certo, algumas coisas não deram certo, aí a gente optou para abrir um barzinho. Aí abrimos um barzinho na esquina dessa rua e foi o maior sucesso esse bar. Muito bom, a gente passou, acredito que uns 18 anos lá. Agora, essa sua trajetória de professora a grande chefe de cozinha. Mas eu não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheira. Não frequentei faculdade de gastronomia. Não, mas a faculdade da vida e o talento, entendeu? Assim, como foi eu diria, esse percurso? Sim, aí nessa época que a gente abriu o barzinho, ficou uma atividade paralela. Eu deixei assim um colégio que eu ensinava em várias escolas aqui, e para me dedicar mais ao bar, à empresa, né? Que hoje é uma empresa, graças a Deus. Alzeni, quantos anos já do Totóia? Temos 43 anos de estrada, entre o bar e aqui. Qual foram os momentos, eu diria assim, que deu aquela vontade de desistir? Teve algum obstáculo? Não, nunca teve obstáculo. Sempre a gente persistia no progresso do restaurante, que foi muito bom. É tanto que a gente teve como reformar essa casa todinha, fazer esse restaurante, tudo. E deu tudo certo, graças a Deus, até hoje. Assim, olha, a gente vê aqui através das fotografias, e você me dizia que aqui é apenas algumas das pessoas, alguns dos chefes famosos que você já esteve, alguns dos chefes famosos, gente, que inclusive já provou das suas delícias, né? E você não quis colocar muito aqui para não deixar um ambiente com muitas fotos, né? Mas assim, qual foi o mais, eu digo assim, aquele momento mais importante para você desse chefe ter vindo aqui e ter aprovado a sua comida? Todos aprovaram a minha comida, mas o mais presente aqui é o Alex Atala. O mais presente? Mais presente. Sempre que ele vem a Natal, ele frequenta aqui. Ele é muito apaixonado por ovo de curumatã. E uma vez ele chegou aqui e perguntou se tinha peixe. Aí eu falei que não tinha peixe, que estava faltando peixe naquela época. O restaurante não tinha essa demanda que tem hoje, né? Então, eu disse, mas... eu estava com vontade de comer peixe. Eu disse, mas eu vou preparar um caviar para você. Aí ele disse, caviar? Eu disse, mas não é aquele caviar salgado que a gente come por aí pela região sul. É um caviar aqui do Nordeste mesmo. Aí fiz uma ovo de curumatã. Ele sentou-se ali naquela mesa. Olha só, a gente sabe que esse tempo todo, mais de 40 anos, você está aqui. Chegou algum momento de você chegar e dizer assim, eu vou parar? Não. Eu acho que eu só vou pronunciar essa frase, eu vou parar quando eu não tiver mais condições de trabalhar, porque você sabe que a gente, quando chega a uma certa idade, vem o assédio do alemão. Sim. Aí você perde tudo, a memória. Gente, olha, esse assédio do alemão que ela fala é o Alzheimer, entendeu? E ela estava me contando aqui anteriormente, aqui nos bastidores, que isso não vai acontecer com ela não, porque ela não vai ficar assim não. Exatamente, eu vou lutar para ele nunca me assediar, esse alemão. Eu não quero. Olha, essa pergunta eu era para ter feito no início. Agora, como foi que começou essa paixão pela cozinha? Bom, eu comecei, quando eu iniciei essa profissão de cozinheira, sim, eu trabalhei primeiramente para o meu pai, que ele era produtor de cera de carnaúba no Vale do Açu,
E tinha os trabalhadores, né, que cortavam a palha, que faziam aquele processo do pó, que transformava o pó em cera de carnaúba e tal. Aí eu era cozinheira dos trabalhadores, a gente fazia um rancho num pé de oiticicas, sabe o que é oiticicas? Lá em Açu tem muita oiticas, aquelas árvores bem frondosas, com a sombra maravilhosa. Então a gente cozinhava ali, eu ia com minha avó e nós duas éramos as cozinheiras. E os trabalhadores elogiavam muita comida quando eu fazia comida, quando eu preparava, né? Aí eu ficava orgulhosa com aquilo, eu tinha 14 anos na época, né? Aí quando eles elogiavam a comida eu ficava muito orgulhosa e todo dia queria fazer a comida. Aí daí eu comecei a cozinhar. Agora, esse carinho que as pessoas têm por você por Açu, eu diria o açuense, porque você é muito famosa lá em Açu, então as pessoas coisa boa. Então assim, e quando a gente chega aqui a gente se sente em casa, né? Você acolhe esse sorriso, um ambiente acolhedor. Como foi que surgiu, eu diria assim, porque as pessoas pensam que a Alzeni, ela é açuense, ela não é. Ela é de Itajá, né? Então, assim como foi que aconteceu, eu diria assim, essa aproximação, eu diria assim, essa dotação, né, que as pessoas lhe adotaram como açuense? Porque eu me considero uma pessoa que gosta muito de fazer amizade. E o povo do Açu é muito hospitaleiro, muito bom, muito agradável, servidor. Eu amo o Açu também. E eu me considero açuense porque ali é o Vale do Açu, né? Isso, Itajá é Vale do Açu, porque antigamente Itajá era um município de Ipanguaçu. Ipanguaçu, exatamente. Hoje em dia é uma cidade, mas antigamente era um município de Ipanguaçu. Olha só, assim, da sua infância, o que é que você se recorda da sua infância? Algo que marcou a sua infância? Me recordo muito assim da minha casa lá no Itajá, que a gente se divertia muito, andava muito a cavalo, fazia essa comida nos pés de oiticica, tomava muito banho no rio. Papai tinha um sítio muito grande e a gente geralmente passava os finais de semana lá. Agora, sempre estudei em Açu. Agora sim, a gente sabe que a sua filha, que é a Silene, ela resolveu embarcar, né, nessa coisa da comida. Também cozinha muito bem, né? Herdou da mãe esse dom e tudo assim. Foi uma imposição ou foi naturalmente? Naturalmente. Todos os meus 3 filhos cozinham. Kleber cozinha muito bem, o meu filho. Sim. E, olha, eu nunca aprendi a fazer um filé que ele faz. Porque uma vez a Alex Natália me disse o seguinte, que um prato precisa você ter o calor da sua mão, a temperatura do fogão, a temperatura da panela, porque ele me falou uma vez que ninguém cozinha igual a ninguém. Todo mundo tem o seu tempero próprio, o seu sabor próprio. Você não faz nunca uma comida igual à comida que eu faço, a comida que você faz, a comida que ele faz. Olha sempre só, é diferente. Você falou nisso. Quando você cria uma receita, né? Eu vou experimentar. Como é que você faz para provar? Quem é a pessoa responsável de dizer, tá bom, precisa um pouquinho disso, um pouquinho daquilo? Como é que você faz? A equipe da cozinha, os auxiliares da cozinha, eu digo, vem ver aqui o sal, veja se tá bom, tá gostoso esse risoto também, tá bom, precisa botar mais um queijinho para acertar o sal, porque normalmente risoto a gente coloca um queijinho parmesão, né, para acertar o sal. E cozinha, como eu disse, é um laboratório. Você faz um prato, às vezes você mesmo que fez o prato não agradou, aí você vai colocando um ingrediente, colocando outro, até acertar. Uma vez eu comi um macarrão no Rio de Janeiro. Sim. Que era um macarrão com camarãozinho assim dentro, era bem simples o macarrão. Aí tinha umas casquinhas de limão siciliano, assim, raladinho, um molho de tomate assim, bem pouco. E era um macarrão tão gostoso. Aí quando eu cheguei em casa eu fui fazer esse macarrão. Sim. Eu fiz 3 vezes para poder acertar mais ou menos o sabor do que tinha lá. Do que tinha lá no Rio. Olha só, a gente sabe que as pessoas gostam de vir aqui para Totóia. Qual o prato que você, eu digo assim, do cardápio, que as pessoas mais gostam daqui? A galinha caipira. E qual o segredo do tempero desta galinha caipira?
É muito amor que eu jogo na panela, uma carrada assim, de amor. De amor. Com aquela felicidade que eu estou fazendo aquilo ali, com muita fé em Deus, com alegria, que para mim é uma terapia cozinhar. Eu nasci para ser cozinheira. Olha, Desviei assim para professora, mas eu vim para comandar a cozinha. eu sou cozinheira, vim para comandar a Eu cozinha. como aqui hoje um prato, eu escolho o sabor delicioso. Amanhã eu volto, é o mesmo sabor? É o mesmo sabor, porque é a mesma cozinheira, os mesmos ingredientes. Porque prato você não pode nem tirar o ingrediente, nem colocar demais. Tem que ser tudo na medida. tudo na medida. Mas aí, assim, você tem uma equipe de cozinha, você hoje conta com o apoio de Kelsilene, que é sua filha. De Kleber também. De Kleber também. É. Mas você sempre está lá. Sempre estou lá, Tá lá. policiando. Policiando e dando palpite. Dando palpite, sim. Então, a minha filha também, que mora nos Estados Unidos, é uma excelente cozinheira. Também. Mas lá ela não cozinha. Mas ela não vive da cozinha lá nos Estados Unidos. Não, ela cozinha pro pessoal de casa, né? Só pro pessoal de Pro casa. pessoal de casa. Ela é uma cozinheira de mão cheia também. E por que esta danada não foi abrir um restaurante com a comida brasileira lá? Porque acho que não dá certo lá. Ela é a dona de casa, cuida dos filhos, da casa, né? Porque você sabe que a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara, né? Você Isso. coloca uma empregada, uma babá, isso é muito caro. Ela prefere ficar em casa cuidando da família, que é a mãezona, ela, viu? Você faria tudo de novo? Tudo de novo. Tudo de novo. Você faria? Me deixou aqui, que às vezes meu filho diz assim, mamãe, tá na hora da senhora parar, que ele conheci trabalhando. Eu digo, mas o problema é que o trabalho é quem me move, quem me mantém viva, quem me mantém alegre, quem mantém meu sono a noite inteira, que eu não tenho insônia, não tomo remédio para dormir nem nada. Nada? Nada, só um chazinho Pra dormir? para dormir. Mas Para aí- dormir não, para ajudar a dormir, né? Mas você é do tipo daquela pessoa extremamente organizada, tipo, terminou o expediente, já vou deixar pronto para amanhã? É, exatamente. Já me programo para o que eu vou fazer amanhã. As panelas. Eu conhecia uma pessoa que era Dona Rogéria, que já faleceu, que era uma chefe, e ela dizia, tudo pode estar acontecendo, mas minhas panelas têm que estarem limpas e brilhando. Você é desse tipo? As panelas, pelo menos tem uma moça que lava muito bem as panelas. Eu não sou muito amante de lavar panela, não. Não é. Não. É de criar e de servir e fazer. É de botar a mão na massa e mandar ver, assim. Agora, esse sistema, as pessoas de vir para cá, ligar antes, para que quando chegar a comida já está pronta, isso ajuda? Ajuda muito porque aqui é um espaço pequeno. Antigamente eu fazia assim, fazia as reservas, aí lotava o restaurante. Certo. Aí de repente você ficava aqui nessa mesa e ele também tinha feito uma reserva. Sim. E não tinha mesa para ele se sentar. Então, ficava esperando, aí ficava um mal-estar. O meu, Sim. o seu que estava Pronto. e o dele esperando. Eu digo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a reserva, reservar a mesa e deixar esperando até o cliente chegar. Pronto. Quando o restaurante lota, eu digo, não tem mais lugar. Se daqui a tantos minutos ou tantas horas alguém sair, fica a mesa desocupada e eu ligo para você, eu me comunico e tal. Porque fica muito desagradável você estar aqui almoçando e uma pessoa esperando. Aí ficava ruim para mim, para você e para a pessoa que estava esperando. Qual o conselho que Alzeni dá para essa pessoa que está aí nos vendo e nos ouvindo? Bom, se nunca conheceu o restaurante do Totóia, venha nos visitar, que tem muita coisa boa aqui. Olha, a gente vindo aqui e não comer, não tem nada a ver. Então, a gente vai comer. Toque de classe. 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 Bom, gente, olha, o nosso programa está chegando ao final.
Eu quero agradecer essa audiência maravilhosa. Olha, para vocês, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque sem Ele eu não quero nada.